Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser no estado do Mato Grosso para acompanhar como é que foram as atividades de plantio e como é que está o desenvolvimento das lavouras para essa safra de algodão. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Paulo Aguiar, ele que é presidente da AMPA, a Associação Mato Grossense dos Produtores de Algodão. Ele já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Paulo. É sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia ao telespectador, bom dia a todos. Paulo, conta pra gente como é que foram as condições para o produtor mato-grossense implementar essa nova safra de algodão. Esse plantio aconteceu com o clima e com condições positivas? Nós tivemos bastante dificuldade na implementação devido às chuvas que aconteceram em janeiro, né? Janeiro e até fevereiro agora, bastante chuva todos os dias. Então nós tivemos um pouco de dificuldade no plantio, houve um pequeno atraso devido a esses dias. As lavouras começaram a sair um pouco prejudicadas, né? Nasceram um pouco, mas já estão se recuperando e está tudo bem. E aí, Paulo, o que a gente pode falar em relação à área cultivada nesse ano? Houve um incremento de área aí no estado com relação à safra passada? Esse ano nós vamos ter uma área de 1.125.000 hectares, um incremento praticamente de mais de 17%, né? E com isso, praticamente recuperamos a área do ano retrasado. E agora, Paulo, olhando para frente, para o restante desse ciclo, como é que estão as previsões, as expectativas? A gente pode esperar condições positivas para o desenvolvimento dessas lavouras ou tem algum problema previsto aí pela frente? Olha, nós acreditamos que o desenvolvimento das lavouras serão bons, né? Nós ainda estamos com um pouco de muita chuva, e aí atrapalhando um pouco os tratos culturais das plantas, mas isso com o tempo aí eu acho que tende-se a normalizar. As previsões de chuvas são normais, indo até abril, e com isso o desenvolvimento das lavouras eu acredito que vai ser excelente. E aí, diante disso, Paulo, qual que é a expectativa da AMPA para a produção, para a produtividade? O que vocês estão projetando nesse ciclo? Nós estamos projetando para o estado do Mato Grosso de 2.100.000 a 2.200.000 toneladas de pluma de algodão. E Paulo, olhando para a questão de pragas, de doenças, como é que está esse controle, principalmente do bicudo, né, que é a principal dificuldade do produtor? Aí no Mato Grosso existem, né, programas fomentando essa situação de proteção. O produtor tem ficado cada vez mais tranquilo, fazendo mais essas prevenções, esses preventivos, né? Perfeito. Com relação ao bicudo, nós estamos ainda numa fase muito jovem, muito vegetativa, sem botões florais e sem maçãs. Então, a praga não se manifesta tanto assim, porque não tem alimento para ela nas lavouras, mas nós estamos monitorando a população, que ela existe, né? Ela acaba migrando para o cerrado, para algum outro local, ela fica ali, né? E quando você implanta a cultura do algodão, ela retorna para as lavouras. Então, o monitoramento, o controle das bordaduras para que essa população de bicudo não entre, né? A utilização de tubos mata-bicudos, de feromônios para fazer o controle não, mas o monitoramento dessa população, a gente está a pleno, né? Juntamente com o IMA, que é o braço tecnológico da AMPA, para que a gente consiga levar essa população a um nível baixo, sem danos para as lavouras. Olhando agora para o mercado, Paulo, como é que o produtor de algodão aí no estado tem encontrado as oportunidades de negociação? Os preços estão bons, as vendas avançaram? O que a gente pode falar da comercialização até aqui? Bom, assim, os preços estão bons, né? Mas a gente tem que saber que o produtor já fechou muito dessa produção lá atrás, né? Antes de junho, né? Quando ele estava começando a fazer os primeiros planejamentos da área que iria plantar, ele já começou a fazer vendas, né? Ninguém se planeja a plantar uma cultura como o algodão sem antes garantir alguns valores, alguns preços. Então,
Nós temos valores, lógico, não são ruins, são bons preços, mas preços que não estavam aos mesmos níveis que estão hoje, né? Então, tem um bom volume de algodão já comprometido a preços que não são esses que hoje está correndo no mercado. Mas que, naquele momento, o produtor via como uma rentabilidade e fez a negociação. E aí, Paulo, a gente consegue apontar alguma média desse preço das negociações até esse momento? Olha, é difícil você apontar porque é uma gama de produtores, né? E essas informações são muito confidenciais, você não consegue ter acesso a esses valores, né? Não são abertos. Mas eu acredito que ficou na faixa de 80 a 85 centes de dólar por libra-peso de pluma no 31,3, 36. E aí, só para a gente ter essa comparação, Paulo, hoje quais que são os valores que estão sendo praticados? Nós conseguimos aí, né, para spot disponível, não para futuro, né? Spot disponível aí, eu acho que na faixa de um dólar e pouquinho, você consegue pegar na libra-peso. E aí, Paulo, só para a gente encerrar, falando um pouquinho das questões de fertilizantes e de insumos para as próximas safras, a AMPA foi uma das associações que se manifestou sobre todo esse cenário que a gente está vivendo, guerra no leste europeu, essa dificuldade de importações de insumos. Como é que vocês estão acompanhando essa situação, até pensando na sequência das atividades nas próximas safras que vão vir aí pela frente? Bom, o que eu digo para vocês é o seguinte: quando nós implementamos essa safra 21, 22, nós adquirimos produtos bem lá no começo, no início do ano de 2021, e esse valor de produto ele foi comprado, por exemplo, o cloreto de potássio na faixa de 340 dólares, certo? Chegando em outubro agora, esse produto estava mais ou menos a 900 dólares, tá? E agora, com essa explosão da guerra, já temos oferta de produto a 1.400 dólares. Então, não é um aumento assim exponencial nos custos dos fertilizantes. E esses preços são praticados aí, talvez, com os navios que estão sendo transportados ainda, esse produto que está vindo para cá, porque não houve mais comercialização após a explosão da guerra de produtos e nenhum navio foi carregado naquela região da Bielorrússia e nem da Rússia. Então, há um grande receio no fornecimento desses produtos, principalmente cloreto de potássio, que a Belarus e a Rússia são grandes exportadores, eles mandam para nós aqui na faixa de 8 milhões de toneladas de cloreto de potássio, né? A necessidade de fertilizantes de modo geral para o Brasil é na faixa de 45 milhões de toneladas, um pouquinho mais. Foi o ano passado. Então, muito receio ao recebimento das cargas dos produtos que foram comercializados ou comprados para a próxima safra no ano passado. E da agora para diante, os custos vão aumentar exponencialmente. Então, muita preocupação, a gente não sabe se o Canadá vai conseguir nos suprir com esses cloretos de potássio. Acredito que não vai conseguir, porque você não consegue aumentar a produção de fertilizantes de uma hora para outra. Você tem que fazer investimentos em maquinário, em muitas coisas, e às vezes não é da noite para o dia para você aumentar. Então, eu acho que nós vamos aí ter uma competição muito grande entre os países produtores que precisam de fertilizantes importados, uma competição muito grande para ver com quem consegue o que está disponível no mercado, né? E se essa guerra não acabar e não tiver um acordo que seja, que coloque uma paz geral, aonde essas sanções comerciais elas não sejam apaziguadas, isso tende-se a piorar muito mais com o passar do tempo agora.
Paulo, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouco melhor o cenário das lavouras aí do estado. Se você quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Olha, eu poderia contribuir a isso, dizer que na parte do algodão, nós aqui do Mato Grosso estamos fazendo nossa parte, vamos pegar uma grande produção do estado do Mato Grosso, assim fazendo divisas, né? Mas estamos bastante apreensivos para a formação da próxima safra, que vai ser 22, 23. Nós não gostaríamos de reduzir, como reduzimos o ano passado, a área plantada. O ano passado foi por questões de preço e esse ano e clima, né? E esse ano pode ser por uma questão geopolítica que não está na mão do produtor. Paulo, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente acompanhar como é que vai ser o desenvolvimento dessas lavouras no estado aí para essa safra de algodão. Muito obrigado, até a próxima. Um abraço. Muito obrigado pela oportunidade. O Paulo Aguiar, ele que é presidente da AMPA, Associação Mato Grossense dos Produtores de Algodão, conversou com a gente para mostrar um pouquinho como é que foram as atividades de plantio e como é que estão se desenvolvendo essas lavouras de algodão até o momento lá no estado. Paulo destacando um cenário bastante chuvoso para o plantio em janeiro e fevereiro, inclusive um início de desenvolvimento prejudicado por conta desse excesso de umidade, mas as lavouras já estão se recuperando e as expectativas são positivas, com previsões de clima considerado normal durante o restante desse ciclo. Paulo apontando um aumento na área plantada em torno de 17%, com a recuperação daquela mesma área semeada de 2 anos atrás, depois daquela redução que a gente viu no ano passado em função de preços, de demanda e de condições climáticas. Esse plantio foi recuperado, a expectativa é superar os 2 milhões de toneladas de pluma produzidas nessa atual safra lá no Mato Grosso. Paulo também destacando as boas condições de mercado, muitas dessas volume produzido já foi negociado com preços menores do que os atuais, mas ainda assim positivos, expectativa de rentabilidade por parte do produtor, que vai vendo os preços subindo e encontrando condições melhores para negociar nesse momento. Paulo apontando que essas vendas lá atrás ficaram ali na faixa dos 80, 85 centes por libra-peso. Nesse momento, as negociações chegam até $1, então um incremento bastante importante, que vai dando boas condições para o produtor, pensando nessa safra 21-22. Se a gente projetar esse cenário para a próxima temporada, 22-23, aí é um cenário bastante incerto. O Paulo destacou aqui toda essa questão da guerra lá no leste europeu, as dificuldades com fertilizantes principalmente, o aumento grande nos preços dos fertilizantes e uma incerteza grande por parte do produtor brasileiro, inclusive com relação à área que vai ser semeada na próxima temporada. O Paulo destacando que não é o desejo dos produtores reduzir novamente essa área cultivada lá no estado do Mato Grosso, mas ainda tem bastante incerteza, é preciso esperar o desenrolar de todo esse cenário daqui para frente. Bom, eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação continua. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Notiagre. E para assistir todos os nossos vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.